Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina de Jovem. Lições de fé, liderança no livro de Josué. Mas antes de eu falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus da lição da Escola Sabatina de Jovens. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora vamos para a lição de jovens. Como vocês estão vendo aí, a lição de jovens começa na parte de domingo. E a lição de adulto começa na parte de sábado. Então é diferente a lição de jovem com a lição de adultos. Como vocês estão vendo aí, no tema de domingo é um guerreiro idoso. Como vocês estão vendo aí, tem duas tirinhas que diz o seguinte aí, ó. São as pessoas aí pensando assim, ó. Deus diz para Josué que ainda há muita terra para ser conquistada. Antes de conquistar outros lugares, vamos distribuir a terra para as tribos. Então, o que diz essa tirinha? Antes de conquistar os outros lugares, tinha que o quê? Distribuir a terra para as outras tribos. Que tinha que distribuir. Pois o contexto começa assim o seguinte: se há um momento ideal para aproveitar a força da juventude e durante uma guerra, geralmente os combatentes são jovens. Porém, no livro de Josué, vemos o contraste. Caleb tinha 85 anos quando se ofereceu para enfrentar os gigantes de Canaã e conquistar a montanha mais difícil da região. Olha aí Caleb, hein? Olha, um homem corajoso, um homem de Deus, com 85 anos, ele se ofereceu para enfrentar os gigantes de Canaã e Caleb conseguiu conquistar essa região. Não foi Caleb, foi Deus que deu essa cidade para Caleb, porque Caleb era um homem de fé, um homem de Deus, um homem que acreditou nas promessas de Deus, um homem de fé. Que nós sejamos Calebs modernos, de fé, de acreditar nas promessas de Deus que vai se cumprir. Uma das promessas que vai se cumprir de Deus é a volta de Jesus. Jesus está prestes a voltar. É uma promessa que vai se cumprir. Deus, ele cumpre todas as promessas que ele fala. E essa promessa, se ele falou que ele vai voltar, ele vai voltar. Continuando. Seria natural deixar esse desafio para os mais jovens, mas Caleb assumiu a missão com coragem. Josué também era idoso quando liderou a conquista da terra prometida. Em Josué 13:1, no exército de Israel, jovens e idosos lutavam juntos, unidos por um propósito maior. A história de Caleb e Josué mostra que Deus valoriza o serviço em todas as fases da vida. Há muito a aprender entre gerações. Caleb tinha 40 anos quando participou da missão dos 12 espias, que está lá em Josué 14:7. Ele e Josué confiaram em Deus, mas os outros desanimaram o povo como resultado. A entrada em Canaã foi adiada e o povo voltou ao deserto. Após 45 anos, Caleb recebeu sua herança, mantendo sempre firme a fé nas promessas divinas. Israel vagou 38 anos após o episódio em Cades Barneia, que está lá em Deuteronômio 2,14. Isso indica que a conquista de Canaã durou cerca de 7 anos, um período que exigiu muita perseverança e fé.
Ao final, Josué cumpriu sua missão em Josué 11:23, mas ainda restava a terra a ser ocupada em Josué 13, verso 1 e 7. Caleb recebeu sua parte e décadas depois viu a promessa se cumprir. As tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés já haviam recebido terras a leste do Jordão. Restava dividir o restante entre as demais tribos que deveriam expulsar os cananeus remanescentes. É interessante notar que Caleb foi o primeiro a receber sua herança e pediu a montanha dos Anaquins, um povo de guerreiros de grande estatura, confiando que com a ajuda de Deus poderia vencê-los, conforme a promessa divina. Caleb ele confiou em Deus e foi lá e Deus deu a cidade desses guerreiros de grande estatura que estavam lá, a montanha dos Anaquins. E Caleb pegou essa montanha com a ajuda de Deus. Um homem de fé, um homem perseverante, um homem que não desistia nunca, um homem que confiava em Deus, um homem que entrou na terra prometida. Caleb. Que vocês sejam Calebs modernos, que preguem a palavra de Deus com fé. E se tiver desafio, coloque o desafio na mão de Deus, que vocês vão conseguir conquistar os seus desafios. Que vocês nunca parem, que vão em frente e com Deus no controle. Vamos lá na parte de segunda-feira. Uma obra incompleta. Após 40 anos no deserto, Israel enfrentou mais 6 ou 7 anos de batalha intensas sob a liderança de Josué. Deus conduziu o povo de forma estratégica por toda a terra, até que o poder dos reis cananeus foi definitivamente quebrado. Cada confronto exigia mais esforço, mas também fortalecia a fé do povo. Quando a terra foi finalmente subjugada, Deus permitiu que Josué descansasse. Em Josué 11:23, ele havia cumprido sua missão com coragem e fidelidade, demonstrando humildade ao reconhecer e corrigir seus erros. Ainda assim, a tarefa não estava concluída. Embora grande parte do território estivesse sob o controle, algumas regiões precisavam ser conquistadas. Com a terra dividida entre as tribos, cabia agora a cada um assumir a responsabilidade de continuar a conquista em sua porção. Josué havia liderado com dedicação. Agora era a vez do povo concluir o que havia sido iniciado. A missão ainda exigia esforço, mas a tentação de se acomodar com as vitórias passadas era real. Esse mesmo risco nos ronda ainda hoje. Podemos nos acomodar com uma fé superficial quando Deus nos chama a viver algo mais profundo. Muitas vezes nos limitamos ao que já foi feito pelas gerações anteriores, mas o convite divino é para avançar, romper barreiras e conquistar novos territórios espirituais. A zona de conforto pode parecer segura, mas é justamente ali que nossa fé tende a estagnar. Obedecer ao chamado de Deus exige disposição para sair do conhecido e confiar no que Ele ainda vai revelar. Comparações com os outros apenas desviam o foco. Deus nos chama a prosseguir. As batalhas descritas no livro de Josué ilustram as lutas que enfrentamos em nosso interior. Como afirmou o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e autoridades. Efésios 6:12. Vivemos em meio a um conflito espiritual de consequências eternas. A Canaã celestial é a herança prometida e não devemos nos acomodar com vitórias parciais. Deus deseja nos conduzir à conquista plena. Por isso, peguem toda a armadura de Deus e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6:13. Com ele podemos superar totalmente as batalhas que ainda nos desafiam por dentro. Que nós vistamos a armadura de Deus. Qual que é a armadura de Deus? Para nós não cairmos na cilada do diabo. É a Bíblia Sagrada. Quando você lê a Bíblia Sagrada,
o diabo sai de perto de você, porque você está com a armadura de Deus. E quando você fala de Deus, os anjos ficam perto de nós, nos protegendo, porque nós estamos numa batalha espiritual. Somente Deus, quando Jesus voltar, ele vai vencer essa batalha espiritual. Ele vai destruir Satanás e seus anjos caídos. E nós depois iremos para Canaã celestial, onde viveremos para sempre com Jesus, onde ele será o nosso rei. Parte de terça-feira. Dê-me este monte. Caleb foi um dos 12 espias enviados para explorar a terra quando Israel acampou em Cades Barneia. Apenas ele e Josué voltaram com um relatório positivo. A discordância deles com os outros 10 foi tão grande que em certo momento quase quiseram matá-los. A ousadia de Caleb, porém, vinha de que Deus entregaria até os guerreiros mais temidos de Canaã nas mãos de Israel. Sua visão não se limitava aos obstáculos visíveis, mas ao que Deus havia prometido. Infelizmente, essa fé foi abafada por protesto de medo e o povo vagou por mais 40 anos no deserto. Anos depois, após participar das conquistas em Canaã, Caleb reivindicou a promessa feita. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia. Josué 14:12. Ele não pediu uma tarefa fácil, mas escolheu o desafio mais difícil. Essa escolha não era fruto de orgulho ou teimosia, mas de uma fé humilde que reconhecia que o sucesso vinha de Deus e não da própria força. Com isso, Caleb deixava claro que confiava nas promessas do Senhor até o fim. Quando pensamos em missão, é natural, preferimos os caminhos mais fáceis, lugares em que as pessoas demonstram abertura ao Evangelho. Poucos se dispõem a ir aonde há resistência e oposição. No entanto, muitas vezes é justamente para esses lugares difíceis que Deus nos chama. Ele não quer nos chamar para o conforto, mas para a coragem. Essa coragem é o quê? Nós irmos pregar o Evangelho numa prisão. E pregar o Evangelho para um ladrão, por um traficante, falar de Deus para ele. Temos que ir lá, enfrentarmos isso. Fazer trabalho missionário é uma missão para nós. Eu amo fazer trabalho missionário, de levar a palavra para as pessoas. É isso que Deus quer que a gente faça. Essa é a nossa missão. Em lugares difíceis, para pregar o Evangelho, de levar a palavra. Pregar também o Evangelho nas redes sociais. Tem várias maneiras de pregar o Evangelho também. Essa é a nossa missão que Deus nos deixou. Aqui na parte de quarta-feira, momento hipertexto. As promessas bíblicas nos fortalecem profundamente para entregar gigantes e obstáculos, pois nos lembram de que nossa força não vem de nós mesmos, mas de Cristo que nos capacita para a vitória. Em Marcos, Jesus ensina que a fé verdadeira pode mover montanhas, mostrando que o impossível é vencido quando confiarmos plenamente em Deus. Essa confiança se manifesta como autoridade para derrubar fortalezas e refutar argumentos contrários à vontade divina. Como Paulo explica em suas cartas, as Escrituras ainda garantem que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, indicando que a vitória não é apenas possível, mas certa para quem permanece firme em Cristo. Essa vitória não depende da nossa própria força, mas do poder do Espírito Santo, que nos guia e confirma que já somos vencedores em Jesus. O Senhor renova nossas forças para não desistir, mesmo diante de desafios que parecem intransponíveis. Saber que a vitória foi garantida no Calvário nos impulsiona a avançar com coragem e determinação, confiando sempre na proteção e força divinas.
De que maneira as promessas abaixo nos fortalecem para enfrentar gigantes, obstáculo com a força de Cristo? Aí estão os textos bíblicos para vocês lerem. Diante dos obstáculos e conquistando a vitória. Que vocês leiam esses textos e sempre estejam que Jesus está à frente, que Jesus que nos dá a vitória. Não é pela nossa própria força, é pelos méritos de Cristo que nós conseguimos a vitória. Que vocês leiam esses textos que estão aí. Vamos para a parte de quinta-feira. Derrotando os gigantes. Ocupar a terra prometida sem enfrentar os gigantes não era uma opção aos 85 anos. Caleb estava pronto para conquistar o monte onde viviam os Anaquins, os guerreiros mais temidos da região. Sua coragem não vinha de uma necessidade de provar algo, mas da firme convicção na fidelidade da palavra de Deus. A conquista de Canaã, além de um evento histórico, simboliza a Canaã celestial, prometida aos salvos. Em nossa jornada, também enfrentamos gigantes que tentam barrar nosso avanço. A boa notícia é que Jesus já venceu e com ele nós também podemos vencer. Entre esses gigantes, talvez o mais persistente seja a incredulidade. Confiar em um Deus invisível não é fácil. Muitas vezes parece mais seguro contar com as nossas próprias forças, confiar na lógica ou no que conseguimos ver e tocar, em vez de estender a mão e crer nas promessas de um reino ainda invisível. Essa dúvida pode paralisar nossos passos e nos impedir de avançar na direção que Deus planejou para nós. Quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria, ele parou e chorou. Não foi por Lázaro, pois Jesus sabia o que faria. O choro foi pela incredulidade das pessoas ao redor. O doador da vida estava ali, pronto para vencer a morte, mas poucos acreditavam nisso. Quando disse a Marta, seu irmão há de ressurgir, ela respondeu, eu sei que ele ressurgirá na ressurreição no último dia, em João 11, 23 e 24. Era mais fácil crer em algo distante, no futuro, algo que não exigisse fé naquele instante. A incredulidade muitas vezes parece mais fácil do que a fé. Aceitar que Deus pode realizar o impossível é um desafio, mas foi exatamente isso que ele prometeu. Jesus afirmou, para os seres humanos é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Cristo não garantiu que Deus vai realizar todos os nossos desejos, mas prometeu que ao nos entregarmos a Ele, abrimos espaço para que seus planos, muitos maiores que os nossos, se cumpram de forma poderosa. Hoje, Deus continua buscando pessoas com fé e a coragem de Caleb, que mesmo diante dos maiores desafios, escolhe não recuar. Caleb não recuou. Caleb foi lá com fé em Deus. Derrotou os Anaquins. Não foi pelas suas forças, foi pelas forças de Deus que Caleb derrotou os Anaquins. E Deus deu a cidade para ele. É fé, enfrentar o desafio, colocar o desafio na mão de Deus e não recuar. Parte de sexta-feira. Exemplo de coragem. Antes da distribuição das terras entrar em vigor, Caleb, acompanhando pelos chefes de sua tribo, veio à frente com um pedido especial, com exceção de Josué. Caleb era agora o homem mais velho em Israel. Caleb e Josué eram os únicos entre os espias que tinham trazido uma boa notícia da terra da promessa, animando o povo a subir e possuí-la em nome do Senhor. Caleb lembrou então a Josué a promessa feita naquela ocasião, como recompensa de sua fidelidade. A terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois
perseveraste em seguir o Senhor. Josué 14:9. Apresentou, portanto, o pedido de que Hebrom lhe fosse dada. Ali tinham habitado durante muitos anos Abraão, Isaque e Jacó, e ali na caverna de Macpela foram sepultados. Hebrom era a sede dos temidos Anaquins, cuja aparência assustadora tanto tinha aterrorizado os espias, e por meio destes destruído a coragem de todo Israel. De todos os lugares, esse foi o que Caleb, confiando na força de Deus, escolheu como sua herança. Seu pedido foi imediatamente atendido. A ninguém mais a conquista daquela gigantesca fortaleza poderia ser confiada com mais segurança, visto que perseverará em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Nessa época, a fé de Caleb era exatamente igual à de quando seu testemunho tinha contrariado o relato pessimista dos espias. Havia acreditado na promessa de Deus de que levaria seu povo a possuir Canaã, e nisso havia seguido fielmente ao Senhor. Tinha suportado juntamente com o povo a longa peregrinação ao deserto, participando das desilusões e fardo dos culpados. Contudo, não se queixou disso, mas exaltou a misericórdia de Deus que tinha preservado sua vida no deserto. Quando seus irmãos foram eliminados entre todas as dificuldades, perigos e pragas, nas vagueações pelo deserto, durante os anos de guerra, desde que entraram em Canaã. O Senhor tinha guardado, e agora com mais de 80 anos, seu vigor não havia diminuído. Não pedia para si uma terra já conquistada, mas o lugar que mais do que todos os outros espias haviam considerado impossível de subjugar. Com a ajuda de Deus, arrancaria essa fortaleza daqueles mesmos gigantes, cujo poder tinha abalado a fé de Israel. Não foi o desejo de honras ou engrandecimento próprio que determinou o pedido de Caleb. O bravo e velho guerreiro queria dar ao povo um exemplo que honraria a Deus e incentivaria as tribos a dominar completamente a terra que seus pais tinham considerado inconquistável. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 446 e 447. Caleb não viu um problema impossível para ele, porque ele sabia que nada era impossível para Deus. Ele foi lá com fé e Deus deu aquela cidade para ele. Que nós sejamos Calebs modernos, Calebs de fé, que não tenha medo de enfrentar os desafios quando vêm para você. Você sabe que esse desafio não é seu, é de Deus. Que você coloque o desafio na mão de Deus e Deus vai te dar a vitória. Não importa o que você está passando, coloque o seu desafio na mão de Deus e Deus, ele vai te dar a vitória. Que Deus abençoe vocês. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. E até o meu próximo vídeo. Tchau!